Essa é a nossa segunda aula do nosso curso de anatomia, baseada no livro de Moore. Bom, a aula de hoje, como foi dito, a gente vai falar sobre a terminologia anatômica, a definição, a estrutura dos termos e as abreviações. O que seria a terminologia anatômica? Seria um conjunto de termos específicos ou um sistema de palavras utilizado numa disciplina em particular. No caso, nós estamos falando da anatomia. Então, ele tem a abreviação de TA, né, terminologia anatômica, e nada mais é do que essa lista de termos, geralmente em latim ou do grego também. Então, normalmente a terminologia anatômica ela utiliza esses dois recursos para se definir. E ela traduz esses recursos em latim e em grego para os seus equivalentes em português. Aqui a gente tem um exemplo claro, né, da diferença entre a terminologia anatômica e a usual da clínica médica. Por que o autor trouxe essa diferença? Porque normalmente o que se define por uma terminologia anatômica, ela traz a função daquela peça que está sendo estudada, certo? Traz a função, traz a localização, traz alguma informação sobre aquela peça para que a pessoa que está estudando, que vai levar esse assunto adiante, ela tenha uma ideia do porquê daquilo ali, ou seja, se basear, ela consegue se basear, ela consegue se localizar de acordo com a palavra. Já quando você utiliza a terminação usual, né, da clínica médica, você não está demonstrando nenhuma localização em relação a isso. Então, muitas terminações usuais da clínica médica, você vai encontrar nome de pessoas, de autores importantes, até do descobridor, que é o mais comum. O epônimo. O epônimo tem a sua fundamental importância, porque como eu disse, ele está relacionado a nome de pessoas importantes que escreveram determinados achados na anatomia e acabou batizando o nome daquele espaço regional do corpo humano com o nome do autor em particular. Então, o que são epônimos? São termos que incorporam o nome de pessoas ao dia a dia da clínica médica. Não ajuda a localizar o tipo, nem a localização da estrutura, como eu falei agora há pouco. Não é aceito pela terminologia anatômica oficial. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que o ângulo do externo é associado com o ângulo de Lewis, que seria a mesma coisa, um ponto de referência. Muito comum a gente encontrar o nome ângulo de Lewis até nas aulas mesmo da academia. A estrutura dos termos. Normalmente os termos da anatomia ele tem relação com o grego ou com o latim. Então é muito comum você encontrar diversos termos na anatomia que tenha a seu significado remetendo a esses dois idiomas, né? Então o exemplo que eu trago aí é gaster, que vem do latim, que significa estômago ou ventre. Um exemplo tem a junção esôfago-gástrica. Essa junção esôfago-gástrica é justamente a ligação ou a união, né, entre o esôfago e o estômago. Como foi dito, gaster ou gastro nos remete a estômago. Mas também temos outros tipos de termos que já estão relacionados não só com a terminação em latim, mas também ele acrescenta mais um formato, uma localização, a função. Então, o formato, aqui ele traz um dos termos associado ao formato, que seria o músculo deltoide. O músculo deltoide, que é aqui do ombro, né? Ele tem um formato triangular, idêntico com a letra delta. Então, o anatomista, quando estava estudando, ele associou com a letra delta e batizou esse músculo de deltoide. Outra questão é a localização. Nós temos o osso temporal, que fica aqui na lateral da cabeça. Então, o anatomista, quando estava estudando, tinha um músculo que ficava em cima dele, que fica em cima dele, o músculo temporal.
Assim como tu tem o músculo frontal, tu tem os diversos músculos que vão sendo associados com cada espaço. As abreviações, isso aqui para quem estuda, ou para quem está no dia a dia médico, está no dia a dia dos hospitais, ambulatórios, né, nos postinhos, a gente vê muita abreviação quando o médico está escrevendo, porque encurta, né, encurta o tempo que ele iria gastar para escrever. O médico escreve bastante para fazer os prontuários, acolher a anamnese, né, fazer o exame físico. Então são muitas informações e ele precisa ser prático e rápido no momento em que o paciente quer que ele diagnostique o mais rápido possível, de maneira precisa, e por fim que ele seja medicado. E nesse processo ele quer que seja no mínimo espaço e tempo possível. Então daí vem a importância das abreviações, se utiliza bastante na clínica médica. Os médicos estão utilizando, sempre utilizaram muito. Então é isso. Então, para que são utilizadas abreviações? São utilizadas para sintetizar a escrita nos prontuários, como eu falei agora há pouco. Um exemplo, sinais, sintomas, né? O nome de músculos, artérias, veias, nervos e articulações. Um exemplo da articulação temporomandibular, aí tem a abreviação ATM. Então, existem diversos tipos de abreviações e que é importante você saber ou perguntar quando vê alguma abreviação específica, para que você tenha um embasamento e entenda o que está acontecendo naquele prontuário. Aqui, mais uma vez, nós temos a biografia de Kate Moore. Aqui é a minha biografia. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês por mais essa participação. Por favor, inscreva-se no nosso canal e curta esse vídeo para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e a próxima aula nós estaremos falando sobre a localização, né, o que é anterior, posterior, caudal, cranial, lado direito, lado esquerdo, né, essas terminações que nos passam a ideia de espaço, né? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.